Pessoal, eu quero trazer agora um pouquinho de conta pública, falar sobre a proposta do governo para redução dos gastos ou para corte de gastos, que não foi bem um corte, mas também com outra proposta que veio junto, que seria a de isenção da faixa do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E antes disso, eu quero colocar números que também falam da dívida bruta aqui do Brasil, que ultrapassou os 9 trilhões de reais pela primeira vez na história. E eu preparei algumas ilustrações, nós preparamos ilustrações para que vocês compreendam. Primeiro eu quero saber se o gráfico está ok para você, Segré. Se as barras estão de um tamanho eu vou avaliar. Que você considera interessante. Então vai olhando aí, daqui a pouco você me dá o seu aval, tá? Okay. É muito importante. E aí, a gente tem aqui, esses números, eles são a representação desse valor em relação ao PIB. Então, olha só, agora, em outubro de 2024, a gente tem uma dívida que representa 78,6% do produto interno bruto. Esse número, ele só não é maior do que outubro de 2021 e outubro de 2020. Mas a gente precisa lembrar a vocês que nesses 2 anos a gente teve aquela situação avassaladora provocada pela pandemia. Então eu quero entender de vocês agora, eu vou começar contigo, Gani, por que esses números aqui, mesmo ficando abaixo de outros períodos, mas de um período muito específico da nossa história, ele é tão relevante? É relevante porque o governo tem gastado muito mais do que arrecada e, evidentemente, a dívida se torna crescente. O presidente Lula herdou o governo com uma dívida pública de 71,2% do PIB e agora 78,6%. Ou seja, é uma trajetória, Evandro, ascendente. E há previsões, e aí o mercado não erra, não tem errado nessas previsões, de que a dívida bruta do governo, ao final do governo Lula, chegará a 86% do PIB. A gente está falando de uma dívida bruta de pandemia sem ter tido uma pandemia. É a rota do risco, é a rota do calote. 5h49, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu espero vocês para o nosso giro final. Estaremos nesse assunto, tá? Para vocês não ficarem perdidos ao voltar. Nas outras plataformas, seguimos. Fala, Segré. Eu me ajeitei até na cadeira porque estava esperando esse momento maravilhoso. Diga. O gráfico está bem, está perfeito. Quando a gente faz a avaliação do que está hoje a realidade brasileira, nós observamos com preocupação que nesse mês de outubro teve, superávit fiscal. 36 pontos e alguma coisa de bilhões de reais. Maravilha. Mas foi um pouco abaixo do que esperava. Era quase 40 bilhões, com uma arrecadação recorde, 250 e poucos bilhões. E qual é o problema disso? A dívida, mesmo assim, aumentou 0,4% em relação ao PIB. O crescimento é muito grande. E tem alguns alertas aí que precisamos observar. Tem títulos públicos que servem para financiar o governo quando tem uma arrecadação que não consegue cumprir toda a despesa pública, chama NTN. Essa NTN tinha vencimentos para janeiro de 2031 e para janeiro de 2035. Sabe quantas pessoas ficaram interessadas nesses títulos? Ninguém. Ninguém quis comprar. Absolutamente ninguém quis comprar. E quando isso acontece é que o mercado está preocupado com a possibilidade de calote lá na frente. Aí você tem outra questão. Déficit nominal, 1,06 trilhões. É muito dinheiro. 854 bilhões somente de taxa de juros que o governo tem que pagar por esse desequilíbrio das contas. E aumenta mais a preocupação. O déficit das contas externas está muito alto também, 56 bilhões de reais. E você tem um superávit da balança comercial, oferta de dólares, um superávit em termos de investimentos diretos do exterior, oferta de dólares, e mesmo assim o dólar foi para o espaço. Isso é falta de confiança. Então, estamos numa situação complexa, o governo tinha que diminuir as despesas e ele avisa, não, vamos ter benefícios fiscais para aquele que ganha até 5 mil reais. Foi uma imprudência e está pagando o preço por isso. E, de novo, me permito, com uma questão irônica, cadê as pessoas que reclamaram quando o dólar estava 4,26 e agora está 6,11? Sabe por que não estão? Porque os que reclamavam antes são os que provocaram isso agora. E aí, Piperno, você acha que você enxerga com toda essa complexidade que mencionou o Gustavo Segré esse momento da dívida pública? Bom, há muita coisa que óbvio que é incômodo. Bom, vamos começar por tópicos. O resultado desse mês, do mês de outubro,
36 bilhões e pouco de superávit, sendo 39,1 do governo central. A diferença de 3 fica por conta de déficit de governos estaduais e municipais. Agora, aí vem a história que eu vi muitos sites hoje, mas o mercado previa 40. O mercado previa 40 coisa nenhuma. É que o secretário Seron, lá atrás, um mês atrás, exatamente, falou, olha, a gente prevê para outubro 40. E deu, no governo central, 39 ponto alguma coisa. Aí, o Segré traçou realmente um cenário importante, né? Enfim, relevante, e ele cita os 800 e tantos bilhões que o Brasil paga de juros. É verdade. E toda vez que a Selic aumenta, essa conta, obviamente, ela vai ficando muito mais salgada. É assim que funciona. Então, quanto maior a Selic, maior o endividamento do Brasil. Mais caro fica, por exemplo, a prestação do carro do motorista de Uber, o financiamento da casa própria. É assim que o jogo é jogado. E é óbvio que os abutres do mercado que estão farejando essa carniça estão muito atentos a isso também. Piperno, você estava indo bem, aí você deu uma de Sandoval Quaresma, errou tudo no final. Porque, olha só, você está colocando que a Selic é a culpada pelo alto endividamento, mas, na verdade, a Selic sobe em resposta da piora inflacionária e também da piora do prêmio de risco. Quer dizer, o mercado começa a pedir mais prêmio, começa a pedir mais taxa para financiar o governo e também a Selic sobe principalmente para combater a inflação. Então não é que a Selic que está causando o aumento do endividamento público. A Selic está respondendo corretamente a uma piora da inflação. O que está causando o aumento do endividamento é o excesso de gasto que pressiona a inflação e aí eleva a taxa Selic e também pressiona o prêmio de risco, que também sobe os juros lá dos títulos pré-fixados. Rapidinho, Zé, já passo para o seu, o Segré levantou a mão. Fala. Levantei a mão. A taxa Selic, Piperno, é o efeito. A causa é o déficit, é o descuido com o recurso público. Hoje o presidente já vai nomear 3 diretores novos. Vai ter a última reunião do Copom. Eu te garanto que o aumento da Selic vai ser entre 0,50 para cima. Pode ser 0,75 e já estão dizendo que vai ser 1. E aí o presidente vai lá como? Porque está quieto, hein? O presidente Lula não está reclamando mais daquele garoto que não entende do povo. Agora o garoto vai ser o Gabriel Galípolo. Eu quero ver o que vai falar. E como o governo não faz as contas dele, a taxa vai subir. E subindo, destrói todo o resto que nós avaliamos agora. Então, a taxa de Selic é feito. A causa é o desastre do controle do gasto público do governo. Arremate, Zé. Olha, no popular é o seguinte, o mercado acredita ou tem certeza que o Brasil vai quebrar. O grande debate é quando isso vai acontecer, porque no ritmo que está aí, já estamos chegando a um ponto que não dá para pagar. Para se ter uma ideia, o montante da dívida, né, ele é superior a um orçamento. Ele está acima de 5 trilhões e 300 bilhões, que é o que se arrecada no ano inteiro. Então, se arrecadar o dinheiro de um ano inteiro, não dá para pagar a dívida. A dívida pública, ela é normal? Todos os países têm. Se você olhar o montante da dívida dos Estados Unidos, você fica assustado. O problema é essa relação PIB-dívida, que no Brasil chegando aí 80%, quer dizer, não tem condições. E o orçamento é engolido para o pagamento do serviço da dívida, ou seja, juros. É muito difícil uma saída em curto e médio prazo, mas é preciso imediatamente definir uma saída a longo prazo para que se tire do horizonte esta possibilidade real de quebra. Piperno, fala aí que eu vi que você estava tentando se manifestar. Diga. São algumas coisas. Por exemplo, a Selic, ela não é a causa de todo esse endividamento, mas ela contribui para que esse endividamento ele se eleve mais rapidamente. Segundo, não existe essa visão idílica de que ela é só uma consequência, uma reação. Ela também abastece a especulação, que obviamente fareja uma situação de incômodo e tenta ganhar em cima, como de fato vai ganhando. Terceira coisa,
a isenção de IR para quem ganha até R$5.000, isso não é incentivo fiscal. Ué, isso aí, inclusive, é correção da tabela do imposto de renda que ficou congelado por 10 anos. Incentivo fiscal, por exemplo, são os 80 bilhões de reais para o agro. Ora, isso ninguém fala. Quer dizer, o pobre coitado... Veja, vai pagar, vai ficar isento de imposto de renda quem vai ganhar em 2026 até míseros 3 salários mínimos. Ou seja, chibatada no lombo desse coitado e a turma do Bolsa Elite, beleza. Eita, Gani, eu tenho 30 segundos no máximo. É a fórmula que o Piperno defendeu aí do governo Dilma, baixar a taxa Selic mesmo com inflação elevada, elevação do gasto público e uma série de incentivos fiscais. O desastre anunciado. À beira de um desastre é o nome do filme, o roteiro é o mesmo, só trocou o diretor, que era a Dilma, agora o diretor é Lula Coppola.